Efésios capítulo 2 diz a palavra de Deus: Ele, referindo-se a Jesus, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Diga comigo, mas Deus. Mais forte, diga, mas Deus. Isso mostra que houve uma interferência, e essa interferência foi divina. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Diga aleluia. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e a bondade, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, diga pela graça, sois salvos, mediante a fé, diga mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Diga amém. Vamos orar. Pai, mais uma vez, enche esse lugar com a tua presença. Continua a trabalhar agora por meio da palavra. Espírito Santo, o Senhor é o autor, o inspirador da palavra. Vem falar conosco e vem nos abençoar. Vem produzir salvação nesse lugar. Oh meu Deus, aqueles que ainda não nasceram da água e do Espírito, não nasceram de novo, não tiveram uma experiência com o Senhor, que o possam ter nessa noite aqui. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar. 16 anos pregando o Evangelho. A igreja existe para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Hoje ainda faremos aqui a ordenação pastoral. Quando nós olhamos para a carta ou a epístola aos Efésios, nós vamos ver que ela é distinta por sua centralidade na pessoa de Jesus. A mensagem principal do livro de Efésios é Cristo. É uma das cartas mais lindas da Bíblia. Alguém chegou a intitulá-la uma vez, dizendo que Efésios poderia ser chamado de quinto evangelho. Porque o evangelho Jesus está implícito, está no início, meio e fim. Em cada versículo quase você pode perceber na carta aos Efésios a menção a Jesus, algo relacionado a Jesus. A carta começa na sua primeira linha, Paulo dizendo: eu apóstolo, por causa de Jesus Cristo. No seu meio, em cada capítulo, você vai ver Jesus sendo exaltado na carta aos Efésios. E quando termina,
A última palavra é Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor? E o que isso pode falar conosco? Diga comigo: Jesus Cristo precisa ser o princípio, o meio e o fim em tudo na minha vida. Ele tem que ser o centro de tudo. O capítulo 2 que nós lemos, mais propriamente, seus últimos versículos lidos aqui, versos 8 e 9, é onde eu quero trabalhar um pouco mais hoje. Quero agradecer a Deus porque quinta e sexta-feira nós como igreja fomos ministrados por pastores preciosos. Recebemos ensinamentos tremendos. Quinta e sexta no templo, no congresso que fizemos ali, o seminário que foi feito, a igreja toda foi alimentada. Quem não veio, não veio, mas quem veio, recebeu. Quem veio foi muito abençoado. Mas essa noite, eu quero dizer para os irmãos que o propósito dessa palavra é alcançar aqueles que ainda não conheceram a graça de Deus revelada na pessoa de Jesus. E o verso 8 é um texto áureo, conhecido. É um texto que marcou os grandes avivalistas da história, a história da igreja, a vida de homens como Martim Lutero, um grande instrumento de salvação para milhares. Foi marcado por esse versículo, que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. O que vem a ser essa graça? Graça, que a palavra aqui é charis no grego, e significa graciosidade, um favor, cuidados, ajuda graciosa, um dom gracioso de Deus, que retrata essa ação graciosa da parte de Deus para conosco. Em resumo, essa graça fala de um favor imerecido. Diga: favor imerecido. Essa graça é como um presente que não podemos recusar. E alguém ilustrando, contando uma história para que fosse mais fácil para se compreender a graça de Deus. Conta-se que uma criança foi a uma loja para comprar uma joia, e aquela criança ficou observando aquela joia preciosa, muito valiosa, e ela desejou levar para sua irmã, que cuidava tão bem dela. A mamãe havia morrido. A criança foi então cuidada pela irmã mais velha, e ela falou: eu quero comprar essa joia para levar para minha irmã, porque desde que minha mãe morreu, ela tem sido tão boa conosco, ela cuida tão bem de mim, eu preciso levar um presente para ela. E eu vejo que essa joia, ela tem algo similar com os olhos da minha irmã, e eu quero comprar para ela. E depois de contar toda aquela história, ela então perguntou para aquele homem: e quanto que custa essa joia? E ele falou: custa o valor X, o valor de tanto. Então ela enfiou a mão no seu bolso, toda corajosa, e pegou um lencinho, e dentro daquele lencinho ela tirou algumas poucas moedas, que com certeza não dava para comprar aquela joia. Mas aquele homem, tão tocado pela atitude de honra, pela atitude daquela criança, embrulhou da melhor maneira aquela joia valiosa, colocou numa caixinha, embrulhou tão bem embrulhadinho, e disse: está aqui a sua joia, pode levar para sua irmã. E quando chegou em casa, a irmã, então assustada, pegou a joia, disse para ela: onde é que você arrumou isso? Na loja tal. E foi até a loja para dizer para o moço: está aqui a joia. Não sei como que a minha irmã apareceu com essa joia em casa. Ela não tem dinheiro para comprar essa joia. Ela não tem condições de comprar uma joia tão valiosa quanto esta. E aquele homem disse:
Não, mas ela pagou pela joia. Mas quanto ela pagou? Isso é um assunto meu com os meus clientes. Ela pagou pela joia. A senhora pode ficar com a joia. Ela comprou, foi pago. Pode receber o presente da sua irmã. Eu quero te dizer que assim é essa graça, esse favor. É algo que você e eu não podemos comprar, mas que Deus, na sua muita e grandiosa misericórdia, nos tem dado, nos tem oferecido. Este é o favor imerecido de Deus por nós. A graça de Deus é como um presente que nós não podemos recusar. Um presente dado por Deus. Um presente que nós não podemos comprar. Nada que tenhamos, mesmo todo o dinheiro desse mundo não pode comprar. Em segundo lugar, essa graça, ela é uma das coisas mais extraordinárias em Deus. Um dos seus atributos mais tremendos, mais extraordinários. Porque ela fala de perdão ao pecador. É perdão para os nossos pecados. Nós merecemos a morte, porque diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. Alguém contou uma história para ilustrar a graça de Deus como um perdão que não merecemos. E a história fala de um pai que caminhava de mãos dadas com o seu filho, mas que é surpreendido num dado momento por um assaltante. E aquele homem, apavorado diante de uma situação de assalto, ele começa a tirar todo o dinheiro que tem, tudo que ele tem de valor, o relógio, e entrega para aquele assaltante. Preocupado com o filho, preocupado consigo também. Mas aquele assaltante, não contente, então pega aquela arma e atira na cabeça do filhinho dele. E ele vê os miolos do filho ali no chão. Seu filho agora morto. E aquele assaltante agora sai correndo. E quando ele passa pela rua, um carro vem e atropela ele. E ele cai estendido no chão. Aquele pai olha para o filho e o filho está morto agora. Mas aquele assaltante que foi atropelado na rua ali, bem na frente desta vítima, ainda agonizava ali vivo. Então esse homem, sabendo que o carro dele estava perto ali, ele vai mais do que depressa buscar o seu carro. E ele pega o seu filhinho e coloca dentro do carro. E ele pega também aquele assaltante que ainda está vivo e coloca no banco da frente do seu carro. Ele leva o filho para o necrotério e leva o assaltante para o hospital. Mas quando chega no hospital, o assaltante não tem documento, não tem nada, não tem dinheiro. E disseram, precisa colocar aqui os dados do cartão, alguém tem que pagar a conta. Para fazer o procedimento tem que ser pago. E aquele homem então entrega os seus dados, entrega o seu cartão. E mais do que depressa os médicos vêm e levam aquele homem para a sala de cirurgia. Dias depois, aquele pai vai ao hospital. O seu filho havia sido enterrado, havia morrido. Mas ele vai ao hospital e lá está o assaltante do seu filho vivo, com a sua saúde restaurada. E a conta para ele pagar. E talvez eu e você jamais pensaríamos em fazer tal coisa. Porque esse é o grande X da questão. A graça de Deus. É como escreveu um grande homem de Deus. É mesmo uma maravilhosa graça. Um perdão que nós não conseguimos sequer compreender. Aquele homem merecia a morte, merecia ficar ali agonizando até a morte. Mas assim como esse homem fez, Deus fez conosco. Deus fez por nós em Cristo
porque eu e você somos participantes na morte de Jesus, o seu Filho. Todos nós somos culpados perante Deus pela morte de Jesus. Nós somos como esse criminoso, como diz o verso 1, estávamos em nossos delitos, nas nossas desobediências, nos nossos pecados, vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo a potestade do ar, que é o próprio Satanás, guiados por ele, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, fazendo a vontade do diabo. Éramos filhos da ira, filhos da desobediência, não havia nada bom em nós. Se você estivesse naquele dia em que Pilatos levou Jesus diante do povo e perguntou para as pessoas: a quem vocês escolhem, Jesus ou Barrabás? E a multidão gritou: Barrabás. Queremos Barrabás. Crucifica Jesus. Sabe quem é aquela multidão? Aquela multidão representa a mim, representa você, representa cada homem pecador desta terra. Nós não teríamos feito diferente. Mas a graça de Deus está de braços abertos para cada pecador arrependido. A graça de Deus está de braços abertos para perdoar, para restaurar e para salvar cada pecador que se achegue a Deus. A graça de Deus, talvez você pode pensar assim: é muito interessante essa graça para esse criminoso. É muito interessante essa graça, essa história generosa de um dono de um comércio que dá uma joia para uma criança. Mas deixa eu lhe falar algo. Você sabe por que muitas pessoas ainda não vieram para Jesus? Você sabe por que algumas pessoas ainda não se converteram? Porque o orgulho não as permite se humilhar perante Deus. Talvez você seja como essa pessoa que se acha muito boa para Cristo. Eu sou muito correto, apóstolo. Eu sou muito justo. Eu sou muito bom para ter que aceitar Jesus, para ter que achar que eu sou um pecador. Eu sou muito certinho. Sabe de uma coisa? A graça de Deus, ela revela que todos nós somos pecadores. É Romanos capítulo 3, verso 23, quando a Bíblia diz: todos pecaram. Não há ninguém que esteja isento disto. Não há um que escape disto. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, da graça de Deus. Todos nós. E alguém contou uma história para ilustrar isso. Algo que aconteceu na Inglaterra há muitos anos atrás. Um pastor notou que um ex-assaltante estava ajoelhado para receber a ceia do Senhor. Mas ao lado dele estava ali um juiz da Suprema Corte da Inglaterra. E esse juiz era o mesmo que havia condenado aquele assaltante à prisão tempos atrás. Então, após o culto, enquanto o juiz e o pastor caminhavam juntos, o juiz perguntou para aquele pastor: pastor, você viu quem estava ajoelhado do meu lado ali na hora da ceia? E aquele pastor, então, mais do que depressa, falou: sim, eu vi. Eu não sabia que você tinha notado isso, disse para aquele juiz. E os dois homens ali caminhando, o juiz disse para o pastor: que milagre é esse da graça, né, pastor? Que milagre da graça de Deus é esse?
E o pastor concordou, é verdade, meu irmão. Que milagre maravilhoso da graça de Deus. E daí o juiz perguntou, mas a quem você se refere, pastor? E aquele pastor falou, eu me refiro àquele assaltante, a conversão dele, a salvação daquele homem tão terrível, que causava tantos problemas aqui na cidade. Mas o juiz falou para aquele pastor, eu não estava pensando no assaltante, eu estava pensando em mim mesmo, pastor. E aquele juiz disse, o assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo, quantos erros ele havia cometido, quantos pecados ele havia cometido. Agora eu fui ensinado desde criança a ser um cavalheiro, a cumprir a palavra, a fazer orações a Deus, a ir à igreja. Eu passei na faculdade de Oxford, recebi meu diploma, fui advogado, tornei-me um juiz. Pastor, nada a não ser a graça de Deus, disse aquele homem, podia ter me levado a admitir que eu era um pecador igual aquele assaltante. Só a graça de Deus poderia ter aberto os meus olhos. Levou muito mais graça para me perdoar por meu orgulho, por minha confiança em mim mesmo, para me levar a reconhecer que eu não sou melhor aos olhos de Deus do que aquele assaltante que eu mandei para a prisão. Sabe, essa é a graça de Deus. A graça de Deus revelada em Jesus. Jesus Cristo é a própria revelação da graça de Deus. Jesus é a graça revelada a nós. Jesus é a graça manifestada que se fez carne e habitou entre nós. E não há um homem sequer que não careça desta graça chamada Jesus de Nazaré, pois todos são pecadores e só Ele é santo e poderoso para salvar. Quando falamos da graça, falamos de um favor que não merecemos. Jesus, o Santo, morrendo numa rude cruz para salvar a nós pecadores, para salvar homens perversos. A graça de Deus tem a ver com Ele, tem a ver com a cruz, tem a ver com esse amor que nós não podemos tantas vezes compreender na sua profundidade. Tem a ver com um Cristo que enfrentou tudo por amor a nós. Por isso a Bíblia diz, pela graça somos salvos. Pela sua graça é que nós podemos ser salvos. Não há um outro meio de salvação, não há um outro Salvador, não há um outro jeito de ser salvo, senão através de Jesus, a graça de Deus. Só Ele pode salvar, só Ele pode transformar a tua história, você que está aqui hoje. Quando a Bíblia nos fala que é pela graça, não significa que é de graça, porque isso custou o sangue de Jesus derramado na cruz. Pela graça não significa de graça, custou para Deus o Pai, custou para Jesus o Filho a sua própria vida, tem custado ao Espírito Santo que tem estado conosco, que tem trabalhado pela nossa salvação, nos convencendo do pecado. A graça de Deus custa. E para cada pessoa que decidir caminhar com Jesus, embora essa graça seja um presente, embora essa graça fale do perdão que Deus nos oferece em Jesus, esta graça exige de nós a renúncia dos nossos pecados,
exige de nós uma vida comprometida com Cristo, exige de nós que carreguemos a nossa cruz, neguemos a nós mesmos, exige de nós uma vida em santidade, uma vida de obediência, uma vida de amor a esse Deus, uma vida de arrependimento que tem consigo os frutos desse arrependimento. Em segundo lugar, o texto diz que nós somos salvos pela graça, mas é mediante a fé em Jesus. Essa fé não é como aquela fé que a gente ouve as pessoas dizerem muitas das vezes: eu tenho muita fé com Deus. Mas é uma fé vazia que nada muda na vida da pessoa. Se você continuar lendo todo o livro, ou essa pequena carta com 6 capítulos, que é a carta aos Efésios, você vai perceber que as pessoas que vieram para Jesus, e a carta é escrita aos irmãos, aos santos, aos fiéis ali da cidade de Éfeso, você vai ver que Deus mudou as suas vidas. Houve uma transformação que afetou a família, afetou a conduta. Eles passaram não somente a ser igreja de Deus, mas também a amar a igreja, a se comportar como verdadeiros cristãos, a viver uma vida nova em Cristo, uma vida digna. Houve uma transformação radical. Aqueles irmãos se tornaram autoridades sobre os principados, sobre as potestades, sobre os dominadores, sobre os demônios. Isso fala de uma vida de fé e de autoridade espiritual. E quando o texto diz mediante a fé, está falando de uma fé verdadeira e uma fé diretamente ligada à pessoa de Jesus, a fé na pessoa de Cristo, tanto para a salvação como para a manutenção, para a caminhada com Deus a cada dia. Fala da fé naquilo que Jesus fez na cruz. A Bíblia diz em João 3, verso 16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Eu vou pedir para você citar o texto junto comigo, vamos lá? 1, 2, 3 e... porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu para que todo não pereça, mas tenha. E o texto continua dizendo, verso 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E eu fecho com o verso 18 dizendo: quem nele crê não é julgado. Não é aquele que crê em qualquer coisa, é aquele que crê em Jesus. Esse não será julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê verdadeiramente em Jesus, vive a transformação desse Jesus. Sai da morte para a vida, sai das trevas para a luz, sai do império das trevas para o reino do Filho amado de Deus, que é Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Essa fé é um meio pelo qual chegamos a Cristo. É essa fé na sua pessoa, é a fé na sua palavra, é a fé em tudo aquilo que está ligado a Deus, ligado a Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria, e que me assusta como pregador do Evangelho. Eu sei, por experiência inclusive, que muitas pessoas ouvem o Evangelho, mas voltam para casa do mesmo jeito, sem entregar a vida para Jesus.
Talvez haja aqui alguns convidados que estão mais uma vez tendo a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, ouvir a pregação da palavra de Deus, e a Bíblia diz que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo, Romanos 10, 17. Talvez haja alguns aqui hoje, a quem Deus está dando mais uma vez a oportunidade, mas que vão sair daqui e sabe o que vão fazer? Nada para mudar. Vão continuar a viver a sua vida como se nada tivesse acontecido, como se Jesus estivesse longe, distante. Alguns vão ouvir a mensagem, mas vão continuar a viver como se a palavra de Deus não fosse de fato palavra de Deus. Como se Jesus fosse uma brincadeira, uma coisa dos crentes, uma coisa dos religiosos. Mas eu quero lhe afirmar uma coisa: Jesus é tudo que a Bíblia diz que Ele é, e Ele vai fazer e faz tudo que a Bíblia diz que Ele faz. Ele cumprirá cada uma das suas promessas. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, como foi dito aqui nesse teatro. Ele é o único. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Por que fé? Diga comigo: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe como nós somos salvos? Pela fé. Pela fé em Jesus. Você não precisa de amuletos. Você não precisa de outros santos para ajudar na salvação. Jesus salva sozinho e salva completamente. Ele é um Salvador perfeito. Ele é um Salvador completo. Ele é poderoso para salvar os que se achegam a Ele, os que se achegam a Deus por intermédio dEle. Ele é o Salvador. Aleluia, pode aplaudi-lo bem forte, por favor. Eu sei que está frio, mas faça o seu melhor para Deus. Em terceiro lugar, a Bíblia diz: isto não vem de vós, é dom de Deus. Diga comigo: não vem de mim, é dom de Deus. O texto diz: não vem das nossas obras, não vem de obras, verso 9, para que ninguém se glorie, para ninguém se achar. Não vem de nós a salvação. Se a salvação dependesse da gente, de boas obras, de algo que eu pudesse fazer para ser salvo, por que então Deus enviaria Jesus? Se eu pudesse resolver a questão da minha perdição, se eu pudesse eu mesmo resolver a questão da minha inimizade com Deus por causa dos meus pecados, a pergunta é: por que então Deus enviaria Jesus para morrer naquela cruz por nós? Se as boas obras, como dizem os espíritas, pudessem salvar-nos, então não precisaria Jesus ter vindo, não precisaria Jesus ter morrido na cruz. Pois eu quero lhes dizer que a salvação não é por nossas boas obras, não é através do que você possa fazer de bom. A salvação só nos pode ser dada, só pode ser alcançada quando nós nos achegamos a Cristo, e quando nós reconhecemos a Cristo, e quando nos humilhamos diante de Cristo, e quando nós confessamos a Cristo como Senhor único e Salvador único das nossas vidas, quando cremos nele, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós clamamos a Ele: ó Senhor, Hosana, salva-me. Não vem das nossas obras. Em outras palavras, boas obras não podem salvar. Sabe por quê? Diga comigo:
Porque não há ninguém bom. Diga: bom é esse Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz no meu lugar, para me dar a salvação. Eu já vou encerrar. Eu preguei há 2 domingos atrás, aliás, domingo passado, sobre o livro de Efésios, capítulo 1. E sabe o que Deus me fez perceber, estudando, lendo, meditando nesse capítulo 1, embora eu tenha lido todo o livro várias vezes? Deus deixa claro para nós que Ele não tem nada de bom, não há nada de bom para nenhum ser humano nessa terra, vindo da parte de Deus, que já não esteja na pessoa de Jesus. Efésios 1, verso 3. Tudo está em Jesus. E todos nós, escute isso com atenção. Se queremos receber graça da parte de Deus, se queremos o perdão de Deus, se queremos a misericórdia de Deus, se queremos o favor de Deus, precisamos correr para Cristo, correr para Jesus. Deus não tem nada de bom para ninguém fora de Jesus. Todo o perdão que Deus tem está em Jesus, toda a graça que Deus tem está em Jesus, toda a misericórdia que Deus tem está em Jesus. Todas as bênçãos que Deus tem para nós estão guardadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Tudo que Deus tem de bom para nós está em Jesus. E quem crer em Cristo, quem se render a Cristo, quem estiver em Cristo, vai desfrutar de tudo de bom de Deus. E aqueles que não estiverem, não importa quem você seja, não importa quem é o teu pai e tua mãe, não importa a sua família, não importa nada, você, se não estiver em Cristo, está perdido, e estará perdido se morrer nessa condição. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Eu oro, como Paulo orou, para que Deus te dê um espírito de sabedoria e de revelação hoje, e que você corra para Cristo. Esse é um culto a Cristo, é um culto ao Senhor, pastor desta igreja, pastor da igreja dele na terra, pastor da sua obra. Tem alguém aqui que precisa de Jesus desesperadamente? Tem alguém aqui que veio no oba-oba, mas o Espírito de Deus está falando com você, e você sabe que está perdido, e quer hoje se reconciliar, e quer hoje voltar para Jesus, e quer hoje entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém nesse lugar que me reconhece que é pecador, que carece da graça de Deus? Aproveite que a porta da salvação está aberta, mas um dia essa porta vai se fechar. Tem mais alguém que quer entregar seu coração a Jesus? Eu estou te aguardando aqui na frente. Enquanto cantamos esse louvor, venha. Venha você que quer Jesus. Vem com lágrimas nos olhos. Vem com arrependimento no coração. Vem com sede de Deus. Vem dizendo: Jesus, eu reconheço que estou perdido, sou um pecador, preciso da tua salvação. Eu quero, Senhor, perdoa-me, restaura a minha vida, salva-me, Senhor. Quem se merece o amor se ganha, de graça o recebe.